a denúncia era de que estava havendo atendimentos médicos e odontológicos no Brasil, né? Então isso é sim passível de fiscalização. Nós notificamos a Secretaria Estadual, da secretária Cláudia e outros órgãos, não tivemos resposta até então. Então fomos lá com toda a equipe, com os fiscais, para tentar entender, né? Não nos deixaram entrar. Falaram que o responsável seria o vice-cônsul chinês, que naquele momento estava fora. Enquanto isso, nós fomos conversando com diversas pessoas, as pessoas que estavam ali no pier, porteiro, o chefe ali da questão do pier, e as informações que nós tivemos foram divergentes. Algumas pessoas diziam que havia tido atendimento, outras que não, algumas diziam que era só de chineses, outras de brasileiros também, e a gente foi tentar entender o que aconteceu. Quando nós chegamos lá, o vice-cônsul acabou chegando. E aí, nisso, nosso fiscal foi falar com ele, tentar entender a situação. E nisso também, quando eu falei que foi hostil, porque ele simplesmente não falava. O fiscal perguntou, teve atendimento? Não. Nós podemos falar com o senhor? Não. Se nós mandarmos um ofício, o senhor responde? A resposta dele, não mande ofício que não vamos responder nada. Que loucura é essa? A gente aqui, um atendimento médico no Brasil, ninguém não dá satisfação a nada. E aí, nisso, tinha uma van do lado, que saíram, acho que foram almoçar, e saíram 10 militares chineses, com o fiscal conversando com o vice-cônsul. Obviamente que se intimida, né? 10 militares saindo de uma van e tal. E foi isso. E aí o cônsul entrou, não pudemos fiscalizar. Então logo saímos de lá, fizemos o relatório e mandamos para a Anvisa. Conversamos com a Anvisa, notificamos a Anvisa, que é a maior autoridade sanitária do Brasil, e a Anvisa recebeu a resposta de que ela também não poderia fiscalizar, porque aquilo ali era uma operação de guerra, foi autorizada pelo Ministério da Defesa, portanto a Anvisa também não teria nenhum. Então, assim, em resumo, o que eles estão fazendo aqui que ninguém pode saber, né? Tem um vídeo de uma chinesa mostrando lá no interior do navio, mostrando possíveis atendimentos, elogiando como se fosse algo diplomático. O Brasil não precisa de atendimento médico de outro país. Se países do Pacífico, ilhotas precisam, nós não precisamos. Agradecemos, mas não precisamos, né? Então a gente precisa entender o que essas pessoas estão fazendo aqui. E agora o que eu entendi é que ninguém pode fiscalizar mesmo, somente o Ministério da Defesa. Então, Brasil, preste bem atenção nesse vídeo. É muito sério. Agora, o que está acontecendo? Alexandre de Moraes não deixou investigar o navio que está no Rio de Janeiro, que é da China. Uma pergunta, será que é uma nova pandemia? Será que é um novo vírus? Veja esse vídeo até o final para você entender. Tudo que vem da China nós temos que estar preocupado. Eu gostaria que você compartilhasse o máximo de pessoas. Eles falam que era um navio de guerra, que não podia investigar. E o Xandão não permitiu. É de ficar assustado de ver um navio chinês no Rio de Janeiro. Já basta os navios do Irã. Veja agora o que descobriram neste navio chinês. Precisamos orar. Fala, meus queridos! Navio médico chinês no Brasil. O que está por trás de tudo isso? Meu querido, você já ouviu falar em dados genômicos? Vá no comentário e diz pra mim, sim ou não. Que palavra é essa, Fábio? Dados genômicos. Vá no comentário, diz sim ou não. E eu vou explicar pra você o que é. Dados genômicos são informações extraídas do DNA de um organismo, ou seja, do seu genoma completo, que contém todas as instruções genéticas que definem como ele se forma, funciona, reage ao ambiente. Aqui nos Estados Unidos, algum tempo atrás, houve um escândalo gigantesco de que a China vem coletando dados genômicos do povo americano e do povo europeu e do mundo todo. Para que isso? Quando você vê um navio chinês chegando no Rio de Janeiro, engraçado porque parece-me, se eu não estou enganado, o nome do navio vem com aquela Rota da Seda, ou seja, uma propaganda chinesa, mas será que é só propaganda chinesa? Ou tem muito mais do que isso? Eu quero saber se você sabe que a China vem coletando o DNA no mundo inteiro. E se você sabe para que a China vem coletando isso. Porque esse navio chegando
no Rio de Janeiro e com a população do Rio indo para fazer tratamento de dente, como se o Brasil não tivesse condições de tratar dente das pessoas, né? É muito estranho. Vamos ver aqui o vídeo aqui desse, eu acho que ele é vereador aqui no Texas, nos Estados Unidos. Ignorante e como as Forças Armadas brasileiras podem ser tão... Peraí. Como a população brasileira pode ser tão ignorante e como as Forças Armadas brasileiras podem ser tão omissas. O navio hospital chinês está atracado no Porto do Rio de Janeiro, fazendo uma visita oficial, um navio hospital chinês, e é fazer atendimento humanitário, atendimento médico odontológico para a população, de graça. Ou seja, a população brasileira são os ratinhos de laboratórios. Como o Conselho Federal de Medicina, como a população brasileira, como as Forças Armadas não enxergam isso como uma ação de bioterrorismo. É muito fácil inocular nas pessoas algum tipo de substância que pode dar aí uma doença incurável, que pode alastrar uma epidemia pelo Brasil. É o fim da picada. Aceitarem um navio hospital de outro país, de qualquer país, não é só da China, de Alemanha. De qualquer país, não sei. Não sei se de qualquer país, né? Eu vou ter que discordar aqui um pouco. Não sei se de qualquer país, mas vamos lá. Nigéria, Irlanda, até mesmo Estados Unidos. Protocolos médicos são diferentes em cada país. E os protocolos médicos da China, é inacreditável a notícia que eu vi vinculada no site da Náutica. Mas essa é a realidade brasileira. As pessoas não estão vendo embaixo do seu próprio nariz, na frente dos seus próprios olhos, o Brasil sendo vilipendiado, atacado de todas as maneiras. Essa é o fim da picada. Pessoal, vai no comentário, diz pra mim se você concorda com ele. Não, melhor ainda, diz pra mim, você confia nesse navio chinês? Você teria coragem de arrumar o seu dente? Sim ou não? Bota, eu acho que a pergunta é pertinente, eu acho que cada um decide o que quer. Agora, tá tendo duas visões por aí, né? Uma visão é, o nome do navio é a Arca da Rota da Seda. Nós sabemos que a China vem com essa Rota da Seda, ou seja, a China, ela vem fazendo propaganda do regime comunista. Então, de um lado, eles falam, Fábio, isso aí é uma simples propaganda chinesa, que entendeu? É a propaganda que eles fazem para a Rota da Seda, etc e tal. Tudo bem. Do outro lado, nós temos matérias, e vocês sabem que eu não curto teoria de conspiração, então nós temos várias matérias, e eu posso mostrar várias matérias para você ter uma ideia. Vamos a algumas matérias. Vamos a algumas matérias para que você tenha base no que a gente está falando, né? Vamos aqui, ó. CNN em inglês, obviamente. Vou botar aqui em português. Olha aqui, ó. A China possui uma mina de ouro de dados genéticos e não quer compartilhá-la. Não quer compartilhar a mina de ouro em dados genéticos. Vamos ali a outra matéria. Essa aqui. Também, vamos ver que jornal é esse aqui. Isso aqui, sei lá que jornal é esse aqui. A Human Rights Watch. Isso aqui é do Human Rights Watch, quer dizer, seria a vigilância dos direitos humanos. Olha aqui, ó. China. Novas evidências de coleta em massa de DNA no Tibete. Novas evidências de coleta em massa de DNA. Então você vê aqui evidências de que a China está fazendo coletagem, né? Nova York. As autoridades chinesas estão intensificando significativamente o policiamento, incluindo a coleta arbitrária de DNA de moradores de diversas cidades. Então você vê que aqui essa matéria também fala sobre essa situação. Vamos ver outra matéria aqui de geopolítica. Vamos na geopolítica aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Geopolítica, tá vendo aqui, ó? Geopolítica, vou botar em português. Vamos lá. Aqui, ó. Geopolítica e competição estratégica por trás das políticas de dados genômicos entre Estados Unidos e China. Geopolítica, né? Tá falando aqui. Uma nova regra emitida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ, sobre a prevenção de acesso a dados pessoais sensíveis dos Estados Unidos e dados relacionados ao governo por países
e de preocupação ou pessoas abrangidas. Regra. Entrou em vigor em 8 de abril de 2025. A regra identifica a China, incluindo Hong Kong e Macau, a Rússia, Cuba, Irã, Venezuela, Coreia do Norte como países de preocupação e proíbe e restringe certas transações de dados envolvendo transferências ou acesso a dados genômicos humanos em massa por esses países de preocupação ou pessoas abrangidas. Então, os Estados Unidos mandou um alerta proibindo que dados genômicos, ou seja, dados dos gringos, dados dos americanos, de DNA, não possa ser divulgado entre esses países. Ou seja, não pode ser divulgado com a China. Por quê? Aí você começa a pensar. Nos últimos anos, os dados genômicos emergiram como um ativo estratégico na interseção entre biotecnologia, segurança nacional e competitividade global, tanto nos Estados Unidos quanto a China. O que as pessoas... patogênios direcionados, vírus ou bactérias que afetariam certos grupos genéticos. Tá vendo aqui, ó? O que as pessoas temem quando falam nisso? Patógenos direcionados, vírus ou bactérias que afetariam certos grupos genéticos. Doenças mais transmissíveis, engenharia para espalhar mais rápido. Resistência, aí é um negócio que eu não vou falar o nome aqui, uso militar ou de controle populacional. Né? Claro, porque nos Estados Unidos, como é uma mistura muito grande, então o risco é um pouco menor. E aqui eles falam que o risco de uma arma biológica não é tão... isso não é bem assim, não. Olha aqui, vamos aqui ao último dados aqui, que é interessante. Vamos lá, mais matérias. Isso aqui são só matérias que eu tô lendo para você, tá? Olha isso aqui. Dados genômicos humanos. O Departamento de Saúde e Serviço Humano, o HHS, poderia monitorar melhor o uso de entidades estrangeiras para testes e fornecer supervisão. Vou botar aqui embaixo, ó. Perigosíssimo. O que a China está fazendo, e aí as pessoas entram na conversa, se ele tem a sua genética, se ele tem todos esses dados, então, tecnicamente, eles poderiam criar algum tipo de arma química que só afetaria você e não eles. Muitas pessoas até questionam a questão do franguinho lá, aquele problema que nós tivemos durante o governo Bolsonaro, lembra aquele problema? Muitas pessoas questionam que certo tipo de pessoas não eram afetadas por aquilo. Muitas pessoas até questionaram se aquilo ali foi uma arma. Outros acreditam que foi um acidente, outros acreditam que foi proposital, mas, por exemplo, aquilo que aconteceu ali durante o governo Bolsonaro, durante o governo Trump, aquele negócio que eu não quero falar o nome aqui, né? Aquele pastelzinho de frango. Muitas pessoas acreditam que aquilo ali, ele foi feito para atingir certo tipo de pessoas e não a outro tipo. Então, se a China ela tem todos esses dados, é possível sim fazer um tipo de arma química que afete somente essas pessoas. Ou seja, você poderia literalmente jogar um produto no ar e somente as pessoas que têm aquela específica coisinha pega, os outros não. E como isso é feito? Eles têm que recolher os dados, e quanto mais dados, e essa é a preocupação de muitas pessoas nos Estados Unidos. Você acha que nos Estados Unidos chegaria um barco chinês, um navio chinês de hospital, e os Estados Unidos deixariam isso acontecer? Sabendo que eles iriam tirar os dados de cada cidadão americano? Né? Os dados genômicos de cada cidadão, você acha que isso ia acontecer? Para você ter uma ideia, os Estados Unidos proibiu os carros elétricos chineses. Por quê? Porque os carros elétricos chineses
Se você olha de uma forma um pouco diferente, é a mesma coisa. Um lado você está buscando de uma forma do DNA da pessoa, do DNA da pessoa, você quer trazer todo o conhecimento daquela pessoa. Do outro lado, você tem a tecnologia, que essa tecnologia, ela busca toda a informação, quer dizer, uma é informação de dentro para fora, a outra é informação de fora para dentro. Por isso que nos Estados Unidos é proibido você ter um navio chinês aqui pegando o DNA dos gringos, mas também é proibido você ter um carro elétrico chinês pegando a informação dos gringos, porque as duas coisas estão coletando informação dos gringos. O carro elétrico, ele traz informação do que? Aonde você come, que hora você acorda, para onde você vai, as coisas que você faz no dia a dia. Imagina um militar com um carro elétrico chinês. A China saberia onde estão todas as bases americanas, porque ele é um militar, ele vai para a base. Então é só você ver para onde o carro foi, você sabe que ali é uma base, porque você sabe é que ele mora e ele todo dia vem para cá. Ele é um soldado, ele está indo pro exército, então ele está indo para a base militar. Então logo, logo ele sabe onde estão todas as bases militares. Sabe onde estão todas as bases secretas. Sabe onde está tudo isso. Por isso que os carros elétricos chineses são proibidos nos Estados Unidos, porque eles estão coletando dados. E no caso de DNA, são dados internos. No caso do carro elétrico, são dados externos. Mas é a mesma coisa. Esses dados são coletados por vários motivos. E um deles é uma questão de poder, uma questão de guerra, é uma questão de terceira guerra. É uma arma química, é uma arma nuclear. Tudo isso é construído com dados. Por exemplo, no caso do DNA, pode criar uma arma química, biológica, que pode afetar somente você, com esse gene específico. Já na questão dos dados, aonde você poderia jogar uma bomba, porque você sabe que ali é um lugar, é uma base militar, aquilo ali é isso. Então, cara, no Brasil, as pessoas não pensam nisso. Eles realmente acham que a China está sendo boazinha com o Brasil. Então, esses dois pensamentos. A China está fazendo uma propaganda do Partido Comunista. 2, a China está coletando dados do seu DNA. 3, a China está fazendo as duas coisas. Está fazendo a propaganda chinesa, dizendo que nós, comunistas, somos bonzinhos e nós estamos aqui para ajudar vocês. O nome do navio é a Arca da Rota da Seda. Rota da Seda, você sabe muito bem que é como se fosse agiotas, aonde ele empresta dinheiro para os países depois não conseguem pagar e a China é dona de partes do país, tirando a soberania desses países. Você sabe disso. Aí bota o nome do navio, a Arca da Rota da Seda. Então é uma propaganda chinesa, mas junto com a propaganda chinesa, ele pega o DNA do povo brasileiro. Ele vai estudar os dados genômicos, são as informações extraídas do seu DNA. Então eles vão estudar os dados genômicos do povo brasileiro. Aí fazem pesquisa sobre o povo brasileiro. O que pode afetar essas pessoas? O que pode não afetar essas pessoas? Que tipo de doença essas pessoas elas podem ser afetadas? Que tipo de doença elas são resistentes? Mas isso tudo pode ser usado em uma guerra. Isso tudo pode ser usado em uma guerra. Porque com os dados agora que eles têm do povo brasileiro, eles sabem aquilo que é a fraqueza do povo, eles sabem aquilo que é forte no povo, eles conseguem estudar você. Então, como o rapaz ali falou, né? Eu entendo, por exemplo, Fábio, eu não diria todos, porque, na verdade, pessoal, a gente está numa situação que é o seguinte: ou a gente vai ficar na mão dos Estados Unidos, ou a gente vai ficar na mão da China. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E com certeza os Estados Unidos já têm meu DNA. Já fui no médico uma porrada de vezes, já fui no dentista uma porrada de vezes.
Então os Estados Unidos têm o meu DNA. Mas é melhor os Estados Unidos ter o meu DNA do que a China ter o meu DNA. É melhor os Estados Unidos estar me estudando do que a China estar me estudando. Ao menos os Estados Unidos, acredito eu, não vai jogar uma bomba para me matar. A China, numa terceira guerra, pode ser que sim. Mas eu acho que no Brasil, cara, é óbvio que eles estão estudando o povo brasileiro. É óbvio, cada pessoa que entrar ali para consertar o dente, você está sendo um cobaia. Eles estão pegando todos os seus dados para ver quem você é. Talvez você chegue e fale, mas não me importa se pegou meu DNA ou não, não importa. Tudo bem. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tem pessoas que se importam com isso, tem pessoas que não. Mas a maioria de vocês estão dizendo que você não confia. A maioria do povo não confia. Às vezes eu fico pensando, imagina você, uma pessoa vai no dentista ali do barco chinês e tem algum tipo de problema. Com quem que você vai reclamar? Né? Quem você vai processar? Sei lá, um dente quebra e não tem como botar o dente de volta. Você vai reclamar com quem? Também tem esse ponto, né? Mas eu acho que nos Estados Unidos isso nunca aconteceria, porque essa guerra de informação, essa guerra de dados, aqui nos Estados Unidos já se percebeu isso. A gente poderia falar aqui de muito tempo, né? Por exemplo, aqui, ó, dados genômicos são informações extraídas no DNA de um organismo, ou seja, do seu genoma completo, que contém todas as instruções genéticas que definem como ele se forma, funciona, reage no ambiente. Em termos simples, é informação sobre os genes. Exemplos de dados genômicos: sequências de DNA A, T, C, G, localização e função dos genes, mutações e variações genéticas, predisposição a doenças, características herdadas, dados de ancestralidade. Aonde são usados? Medicina, tratamento personalizado de câncer e vacinas, pesquisas de vírus, variantes e mutações, biotecnologia, investigação criminal, teste de DNA, etc e tal. O que as pessoas... patogênios direcionados, vírus ou bactérias que afetariam certos grupos genéticos. Tá vendo aqui, ó? O que as pessoas temem quando falam nisso? Patógenos direcionados, vírus ou bactérias que afetariam certos grupos genéticos. Doenças mais transmissíveis, engenharia para espalhar mais rápido. Resistência, aí é um negócio que eu não vou falar o nome aqui, uso militar ou de controle populacional, né? Então, tudo isso pode ser usado, tá bom? Então, Então, é complicado, pessoal. É complicado, mas vamos continuar falando e vamos continuar investigando tudo isso, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.